A paz do Senhor, irmãos. Estudo de quarta-feira. Eu quero ler com você hoje, se você me permitir, a história de Nicodemos. Nós já pregamos muito sobre isso, nós conhecemos bem essa história. Você que está na comunidade cristã tem aprendido a estudar, a fazer uma exegese bem profunda nos textos, mas eu quero hoje estudar com você mais uma vez esse texto, talvez sobre um foco novo, um enfoque novo. Vamos ler juntos capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário te é nascer de novo. Amém. Queridos, existe uma expressão que é bastante psicológica, que é bastante usada nesses dias, que é crise existencial. Algumas pessoas chegam a um ponto de aparente depressão ou de inconformidade ou de questionamento derivado de dúvidas. E aquilo que há algum tempo atrás era um conjunto de certezas, agora é um mar de dúvidas. E a pessoa se inquieta. E algumas pessoas tentando diagnosticar, dizer o que essa pessoa tem, ou ela mesma, ela diz: eu estou vivendo uma crise existencial. Crise existencial. O que é crise? Crise é movimento, mas não é um movimento coordenado. É um movimento espasmódico, assim, aquela coisa, sabe, que vem. Já viu alguém com mal de Parkinson que fica balançando? Já viu alguém que tem o começo do mal de Parkinson, pega um copo e vai beber e leva a mão assim, tem que ir com a outra mão para dar firmeza? A crise existencial é mais ou menos isso. A pessoa ela perde a coordenação fina dos movimentos da alma. Ela não consegue mais chegar aonde ela precisava. É como quem pega um copo e esse copo não chega na boca, balança. E é existencial por quê? Porque fala da existência. E quando a gente fala de existência, a gente precisa pensar que a existência talvez seja o espaço consciente entre dois pontos no tempo e espaço: o nascimento e a morte. O que eu chamo de existência? O tempo entre o nascimento e a morte. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas em Jesus não tem morte, viveremos para sempre com Cristo. Tá bom. Outros vão dizer: não tem morte porque existe um processo de reencarnação. Você morre, depois de um tempo renasce na Terra com outra identidade, mas é você, e assim até... Tá bom. Particularmente, eu tenho aprendido que Deus é eterno. Um dos nomes de Deus na Bíblia é o Eterno. Ele é chamado de o Eterno de Israel. Se ele é o Eterno, ele não é temporal. Ele não tem início e não tem fim. Também por isso a Bíblia diz que tu és Deus de eternidade a eternidade. Eternidade antes do tempo, eternidade depois do tempo, eternidade que abarca o tempo. E se todas as obras de Deus são criadas no eterno, todas as obras de Deus são eternas. Então, tudo existe desde sempre para sempre. A ideia da destruição não tem lugar na eternidade. Como não tem lugar na eternidade a ideia da construção. Antes de me jogar pedra,
antes de dizer que eu estou apostatando, antes de dizer que eu estou errando, eu quero te dizer que existe sim um começo e um fim. Onde? Na percepção humana. Porque a percepção humana é limitada. Porque a percepção humana é falha. Porque tudo para nós é binário. Preto e branco, mal e bem, grande e pequeno, tudo ou nada. Então, existir ou não existir. Nascer e morrer, construir e destruir. Mas é por causa da limitação humana. Mas vamos dar um passo atrás da limitação humana e vamos abrir a nossa mente e vamos entender, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo julga todas as coisas e ele mesmo não pode ser julgado. Então vamos dar um passo atrás e vamos entender que não há nascimento, não há morte, não há construção, não há destruição, há eternidade. O que é a crise existencial? A crise existencial é quando a gente não tem nenhum destes entendimentos. Quando você tem um entendimento de que há um começo e há fim, que nasce e morre, você se aquieta, você se posiciona, você tem as coordenadas, latitude e longitude existenciais, você sabe onde você está no mapa da existência. Quando você entende, como eu expus, que não há nascimento e morte, não há começo e fim, mas a eternidade que abarca tudo, você também se posicionou, você se achou. Quando você acredita na ressurreição dos mortos, ou seja, sair da sepultura, o seu corpo ser transformado e viver para sempre, você acha uma paz existencial, você sabe qual é o seu ponto. Quando você acredita na reencarnação, como os nossos irmãos espíritas, também você acha a sua posição no mapa da existência. Mas e quando você se perde no meio de uma neblina doutrinária? E quando as dúvidas dão lugar a certezas antigas? O que é que deriva da dúvida? O medo. O medo do não saber. O medo que o não saber, daquilo que o não saber esconde. Isso é uma crise existencial. O que é que nós vimos nesse texto? Um homem que tinha certezas até bem pouco tempo atrás. Um mestre de Israel, um dos principais, Nicodemos. Até ontem Nicodemos tinha todas as certezas do mundo. Até ontem o mundo era preto no branco. Até ontem o mundo tinha começo e fim, o mundo tinha explicações. E de repente ele deita e começa a pensar, sua mente divaga e as dúvidas começam a empurrar as certezas e se estabelecer no lugar. E ele acorda e diz: e agora? Ele entra numa crise existencial. Ele não consegue mais coordenar a sua mão, ele não consegue mais coordenar a sua fé. Ele precisa voltar ao mapa da existência. Mas quem é que poderia colocá-lo no mapa da existência? Os sacerdotes, como ele, eram tão falhos como ele. As escrituras, ele teria que interpretá-las ou pedir que alguém falho como ele interpretasse. Ele precisa de alguém que seja maior do que os homens. Ele precisa de alguém que seja maior do que a própria Escritura. Ele precisa de ser alguém, de achar alguém que dê a ele certeza. E aí, ele ouve falar de Jesus de Nazaré. Ele ouve falar de Jesus o Senhor. Ele ouve falar de Jesus que ressuscitou mortos, que curou leprosos. Ele ouve falar de Jesus que multiplicou pão. Ele ouve falar de Jesus que fez uma pesca maravilhosa. Ele ouve falar de Jesus que devolveu a vista aos cegos, a audição aos surdos, que fez paralítico andar. E aí ele fala, só alguém que tem poder sobre todas essas coisas pode me colocar de novo no mapa da existência. E o que ele faz? Ele vai até Jesus. Nicodemos era um homem extraordinário. Por muitas razões. A primeira grande razão é porque ele não tinha medo de assumir as suas dúvidas e de buscar as certezas. Então ele vai até Jesus de noite,
Talvez porque não dava para esperar até amanhã, ele acorda no meio da noite assolado por essa crise e ele diz, eu tenho que resolver agora e eu sei que Jesus está por aqui. Ele sai de noite, vai até Jesus e ele diz algo extraordinário para Jesus. Eu sei que tu és mestre, eu sei que o Senhor é tremendo porque ninguém pode fazer os sinais que tu tens feito. Os teus sinais falam de quem o Senhor é. Ele é extraordinário agora pela segunda razão. Ele consegue ver Jesus como Jesus é, inigualável. Ele consegue ver Jesus como o Senhor. Ele consegue ver Jesus como aquele que faz sinais que ninguém pode chegar nem perto. Então, ele é extraordinário pela terceira razão. Ele faz a pergunta mais humilde do mundo. O que fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Como que eu posso ter de volta a minha certeza? Como eu posso me sentir de novo filho de Abraão? Como que eu posso voltar de novo à congregação? Como que eu posso de novo ter a alegria de fazer a oferta, de devolver o dízimo, de cantar com as mãos levantadas? Como eu posso de novo me encontrar? Aí Jesus dá a resposta mais maravilhosa das Escrituras. Você tem que nascer de novo. Irmão, irmã, não basta ser crente, tem que nascer de novo. Não basta vir à igreja, não basta ser dizimista, não basta ser amigo do pastor, não basta ser obreiro na igreja, tem que nascer de novo. Tem que morrer para tudo que é velho e nascer para tudo que vem do Espírito. Por isso é que ele pergunta para Jesus, como é que eu faço isso? Eu entro na barriga da minha mãe de novo? Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Irmão, nascer do Espírito é estar disposto a andar na vida obedecendo a Jesus. É estar disposto a andar nessa vida confiando em Jesus. É estar disposto a andar nessa vida aprovando o que Jesus aprova e desaprovando corajosamente o que Jesus desaprova. Não dá para nascer de novo defendendo aquilo que Jesus não defende. Não dá para nascer de novo trazendo para dentro da casa do Senhor o abominável. Não tem jeito. Não dá para irmanar com o que é bestial. Não dá para nascer de novo e ter comunhão com as trevas. Não dá para chamar de santo aquilo que é profano. Não dá para levar a vida dupla, nem tripla, nem N. Com Jesus é no singular. Com Jesus é papo reto. Com Jesus é simples. O que é nascido do Espírito, e tem tudo isso que eu te falei, é Espírito. Agora, o que não tem isso é nascido da carne, é carne. Nicodemos, você quer ter de volta o saber de onde você está no mapa da existência? Anda segundo o Espírito. Você está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso, irmão? Essa é a mensagem de hoje. Tem uma música antiga que diz assim, não é minha, não é da igreja evangélica, é de alguém que eu gosto muito, Padre Zezinho. Não sei se um dia ele até vai ouvir essa mensagem, mas vai que, né? A música dele antiga, que eu gosto muito, que diz assim, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Eu vou dar um nome para essa criança, Padre Zezinho, o senhor me dá licença? Nicodemozinho. É o Nicodemos pequeno. O que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para ser salvo? Qual foi a resposta que veio na música? Andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou. Irmão, essa é a resposta. Andar como Jesus andou. Fazer o que Jesus fez.
fazer o que Jesus faria, dizer só o que Jesus diria. Que o Senhor possa vivificar essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você hoje, quarta-feira. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver o que Nicodemos viveu, para sermos mais do que somos, para que nós possamos ser os servos que o Senhor quer que nós sejamos. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.